Olá, bom dia, feliz sábado, seja bem-vindo ao canal da Paz. Como é bom estar na sua companhia. A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição. Hoje é sábado, dia de descanso. Que bom quando chega o sábado, na sexta-feira, dia de preparação, e então descansamos no sábado das nossas obras, das nossas atividades, dos nossos compromissos e voltamos a nossa mente completamente para o Senhor, celebrando o dia da criação, o memorial da criação, que é o Santo Sábado do Senhor. Não que nos dias da semana nós nos esqueçamos de Deus, isso não é regra, isso não é mandamento e nem preceito. O próprio Cristo Jesus nos ensinou que a cada dia devemos buscá-lo, o pão da vida, não é? O próprio Pai Nosso nos ensina que nós devemos orar em nome de Deus, em nome do Pai e em nome de Jesus e buscar as nossas necessidades diariamente, dar-nos o pão nosso de cada dia. Jesus é o pão do céu. Assim como nos alimentamos com o pão material, também devemos nos alimentar com o pão do céu. Então, os dias da semana, eles servem para o nosso crescimento material, desenvolvermos a nossa vida, mas sem nos esquecermos das coisas espirituais. Só que no sétimo dia, nós paramos com todas as atividades para nos voltarmos para Deus, corpo, alma, corpo, espírito e alma, pensamento, né? O nosso intelecto voltar para Deus, para termos comunhão com Ele e recebermos dele as bênçãos especiais do sábado. Então, eu quero ler para vocês hoje dois, três, quatro versos que é uma parábola, a parábola das duas casas, a parábola dos homens, do homem insensato. Jesus, quando ele queria dar lições, explicar o desconhecido, através do conhecido, ele utilizava-se de parábolas, que era uma história inventada, uma ilustração de alguma coisa que eles conheciam, que era bem popular, bem do conhecimento das pessoas, básico, para ensinar coisas do alto, coisas espirituais que as pessoas às vezes não entendiam. Então ele começa dizendo a parábola dos dois fundamentos, né? No capítulo 7 de Mateus, os versos 24 a 27, o livro também, Lucas também relata esta parábola, Lucas 6, 46 a 49. Marcos e João não falam destas parábolas. Mas diz assim o versos 24 em diante do capítulo 7 de Mateus, diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O verso 25 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Temos ouvido notícias e mais notícias de casas desabando, porque foram construídas em lugares impróprios, nas encostas, sobre o barro e sem fundamento, e com estas chuvas que nós temos visto, né, e experimentado aí, que são as catástrofes naturais, muitas casas, edifícios e até casas feitas de alvenaria têm desabado e sepultado preciosas almas. Isso é triste. E Jesus nos traz aqui uma parábola simples, singela, de como devemos construir, de como devemos edificar, como deve ser o fundamento da nossa casa espiritual. Jesus não estava aqui falando de construção, de material de construção, de engenharia civil, de edificações. Jesus estava comparando as pessoas que edificam a sua casa espiritual sobre a rocha e aqueles que edificam a sua vida sobre a areia. Então vejam,
a rocha aqui simboliza a Cristo. Cristo é a rocha, Ele é a pedra fundamental, a pedra de esquina, Ele é a rocha onde nós podemos nos firmar, onde nós podemos confiar a nossa vida, a nossa salvação e a eternidade dos nossos sonhos, porque os nossos sonhos são os sonhos de Deus. E a areia, a rocha é Cristo. E a areia? Quem é a areia? A areia são os sonhos humanos, os projetos humanos, aqueles que dão ouvidos para as coisas deste mundo, que depositam o seu futuro, a sua confiança nos bens materiais, no materialismo, no humanismo, e não naquele que criou todas estas coisas. Este é o fundamento. Porque diz a parábola que o homem insensato, ele construía sua casa sobre um fundamento movediço, sem base. Mas aquele que ouve, diz assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, estes são comparados como o homem que construiu uma casa, seus alicerces, fundamentos, sobre a pedra, sobre a rocha. E a rocha aqui é Jesus. E aqueles que não têm segurança na vida, são desequilibrados, vivem as coisas, os sonhos, os prazeres deste mundo, mas até vivem, porque os dois, vejam que a parábola diz que ambos tinham uma casa. Ambos construíram a sua casa, um sobre a rocha e o outro sobre a areia. Estava tudo bem, tudo certo. Até que vieram o quê? Vieram os ventos, vieram as chuvas, as tempestades, os vendavais e as enchentes. E bateram em ambas as casas. E a casa que tinha sido construída sobre a rocha, esta permaneceu, e aquela que havia sido construída, ou que fora construída sobre a areia, ela despedaçou-se e ruiu. Então vejam que a lição que Jesus está tentando nos ensinar, nos dizer, todo aquele que pratique, ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado, ele está comparando a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, é comparado, diz ele, Jesus diz, é como se fosse uma casa construída sobre a areia. E então vem a questão, onde você está construindo? Quais são os fundamentos, a base, em que terreno você está construindo a sua casa espiritual? Sua vida espiritual. Você está construindo sobre os sonhos humanos, sobre as falsas doutrinas humanas, aquelas que os homens ensinam, as tradições, porque aqui quando Jesus fala, veja, presta atenção, quando Jesus fala que hoje é sábado, hoje é dia de descanso, quando Jesus fala aqui que o homem sensato, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele está dizendo assim, todos aqueles que observam os mandamentos, que observam os meus preceitos, meus ensinos, Cristo não estava dizendo só daqueles ensinos que ele estava trazendo agora, estabelecendo, transmitindo aos seus contemporâneos, aos seus discípulos, o evangelho eterno que salva, porque é Cristo que nos salva, mas Cristo estava se reportando aos ensinos do Antigo Testamento, do Pentateuco, das palavras dos profetas que já haviam sido escritos, os profetas todos já haviam 400 anos antes de Cristo vir, 700 anos antes de Cristo vir, 1000 anos antes de Cristo chegar a este mundo, vir a este mundo, já estavam escritas as palavras, os ensinos, e dentre estes ensinos estão os mandamentos do Senhor. E nos mandamentos do Senhor, que são os 10 mandamentos e outros preceitos, está aí a guarda do sábado. Por isso contei esta parábola para você entender que aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, que têm a fé de Jesus e que observam os seus princípios, os princípios bíblicos da verdadeira Constituição. Não nos é dado mudar a Constituição. Eu sou um homem do legislativo, qualquer lei que você edite, qualquer lei que você crie,
que estiver diferente da Constituição ou que modifique a Constituição, ela é chamada de lei inconstitucional. A inconstitucionalidade nesta lei há vício de origem, há vício de legalidade. Então ninguém pode mudar a lei, a ninguém foi dado autoridade para mudar os princípios, as regras, os preceitos, os mandamentos do Senhor. E o sábado é um dia especial porque Jesus disse, lá em Êxodo 20, o verso 8, ele disse assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia descansarás. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu estrangeiro, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que estão para dentro das tuas portas, mas todos cessarão as suas atividades e descansarão. Eu não vou entrar aqui no mérito de dizer para você como devemos guardar o sábado. Estou dizendo que nós, no sábado, adoramos ao Criador, aquele que fez os céus e a terra. Apocalipse 14, leia lá, diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Ora, quem criou os céus e a terra? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles criaram nos 6 dias todas as coisas. No 6º dia Deus criou o homem e a mulher, e no 7º dia ele descansou. Portanto, nós devemos adorar a Deus no 7º dia, que é o dia de descanso, o dia de prazer, o dia de alegria e de felicidade. Que você faça uma reflexão hoje. Se você está trabalhando no sábado, assim, mas Nelt, eu trabalho no sábado e agora como eu faço para perder o meu salário? Calma. Peça a Deus orientação, peça a Deus que te proteja, peça a Deus que te dê iluminação, peça a Deus que te abra portas para você poder guardar os seus mandamentos, e Deus vai abrir. Ele abriu para mim, ele abriu para tantos outros milhares de milhões de pessoas que observam o sábado. Os judeus guardam o sábado até hoje. Os batistas do 7º dia guardam os sábados. Guardam os sábados, os adventistas, tem presbiteriano agora que guardam os sábados. Tem até assembleanos que guardam o sábado. Papa João Paulo II, da sua encíclica, ele fala claramente que o sábado é um dia de descanso, de verdade. Só que ele fala assim, nós, católicos, guardamos outro dia. Aí é outra questão. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, a verdadeira Constituição, se você quer seguir realmente os mandamentos do Senhor, nós devemos observar e construir a nossa casa espiritual, que Jesus nos disse, sobre a rocha, que é Cristo. Porque ele diz assim, aqueles que guardam, aqueles que observam, ouvem a minha palavra e guardam os meus mandamentos, estes são comparados como aqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que edificam a sua casa espiritual sobre os sonhos humanos, que é areia, não é? Que representa os sonhos humanos, tão passageiro aqui, ela é comparada como este homem insensato. Então que sejamos sensatos e sejamos fiéis ao Senhor e guardemos a sua palavra, os seus preceitos, e o adoremos no dia que ele separou para nós. Gênesis 2, 1 a 3, que diz assim, porque Deus descansou no 7º dia, ele santificou o 7º dia e ele abençoou este dia para que nós tivéssemos uma comunhão plena com ele, de alegria, felicidade e paz. Não adoramos o sábado, nem veneramos o sábado. Ele é como outro dia qualquer, mas neste dia, no 7º dia, nós adoramos ao Deus Criador de todas as coisas, inclusive do sábado. Tenha um bom dia. Creia em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, é Ele que nos salva, Ele é a nossa rocha, o nosso fundamento. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.